Estamos em mais um episódio do Deu Lucro Podcast, o podcast que ensina a ter lucro. E nessa temporada especial, nós estamos falando de um assunto muito interessante que coloca muito dinheiro no bolso de todas as pessoas que já descobriram esse mercado, que é o mercado imobiliário de leilão. Isso quer dizer o quê? As pessoas que compram imóvel com 30, 40, 50, 60% de desconto via leilão. E hoje eu estou muito bem acompanhada mais uma vez aqui, meu companheiro de vida e de bancada, que é o meu digníssimo esposo, Lucas, e que eu gosto de chamar carinhosamente de Vida. Vamos para mais uma, Vida? Meu bem, vamos sim. Tô super curioso para ouvir as histórias dos nossos convidados e, sem mais delongas, vamos dar o start no episódio de hoje. E no episódio de hoje, gente, a gente tem o patrocínio da Limier Assessoria em Leilão de Imóveis, né? A empresa que é especializada em arrematações, fazer avaliação mercadológica, fazer análise financeira, e se for necessário, desocupar também. Então, siga nas redes sociais, aqui embaixo a gente vai colocar as nossas redes sociais, porque lá tem muito conteúdo sobre esse mundo, o mundo dos leilões de imóveis. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, Isaac e Isaac Filho. Nós estamos aqui em família, né? Nós temos dois convidados que são pai e filho. E o seu Isaac, o pai, ele já está no mundo dos leilões aí há quase 30 anos de jornada. É muita jornada. E se você quer conhecer mais sobre esse mundo, eu te convido a ficar até o fim, porque aqui vai sair muito aprendizado, e esse aprendizado vale ouro. Então, se esse assunto é interessante, pode interessar para os seus amigos, encaminhe agora para pelo menos 5 pessoas, manda para sua mãe, manda para os seus irmãos, manda para os seus amigos que querem também ter lucro, que estão procurando um negócio lucrativo, porque o assunto de hoje, com certeza, vai dar lucro. E eu quero apresentar aqui seu Isaac e Isaac Filho, investidores e advogado, que atuam, inclusive aqui o Isaac Filho atua já no mercado imobiliário. Que dupla sensacional, né, seu Isaac? Muito bem-vindo, viu? Isaac e Isaac Filho. Prazer, satisfação aqui estar com vocês, né? Espero contribuir naquilo que for me perguntado e estou à disposição. Muito bem, bem-vindo também, Isaac Filho. Prazer todo nosso e endosso as palavras do meu pai por estar aqui nessa espetaculosa manhã ao lado de vocês. Muito bem, olha só, a gente está muito bem acompanhado, né, Vida? É jornada, né? 29 anos? 29 anos, seu Isaac? 29 anos e alguns meses, né? Minha nossa! Seu Isaac, uma curiosidade, né? 29 anos de estrada só nessa área de leilões. Se a memória ajudar, conta pra gente como é que o senhor foi apresentado porque acredito que naquela época, 29 anos atrás, a internet talvez estivesse no início e tal. Como é que foi? Foi algum amigo que falou para o senhor? Foi em alguma viagem? Como é que o assunto leilão chegou até o senhor para o senhor iniciar essa trajetória de 3 décadas vivenciando e lucrando nessa área? Bom, eu comecei com os leilões da Receita Federal, que é os leilões apreendidos e destinados até a capital, até João Pessoa. E aqui distribuído em vários locais, feitos leilões através da Receita Federal. E nesses leilões vinha vários equipamentos, todo tipo de diversidade de materiais apreendidos. Então ali eu tomei como hobby. E daí logo a gente ia para esses leilões, de forma que todos os leilões que tinha, aproximadamente 40% dos leilões a gente... Minha nossa! Ele chegou chegando, o seu Isaac falou, é aqui que eu vou ficar. Qual é a frase que ele estava falando ali no bastidores, seu Isaac? Que eu achei interessantíssima. Eu costumo dizer que em leilões que eu estou, só quem pode comprar barato sou eu. Inclusive já teve até mal interpretação por isso que eu sempre falo até a juízes, porque geralmente os leilões da Receita, os leilões da Justiça do Trabalho, sempre acompanhados dos grandes leilões presenciais de desembargadores e juízes.
E o leiloeiro faz aquela festa, né? E a gente sempre fala, olha, quem tem que comprar barato sou eu, ninguém compra mais. Por quê? Porque todos os leilões que existem, aquela questão de oportunidade de comprar barato, a gente vai com. Isso tá lá, bateu. É, se tiver embate, aí vai sair caro, todo mundo compra. Ninguém compra também. Se for para comprar, vai comprar caro. Que o senhor fica. Isso quer dizer o quê? Que na prática o senhor é competitivo, é uma pessoa, né, que a gente vê que tem essa virtude, é corajoso, a gente já sabe de conversar com o seu Isaac, que ele é. Agora, isso quer dizer o quê? Que ele tem uma estratégia aí, então, né, seu Isaac? Ou seja, que ele vai participar de um leilão, ele tem uma estratégia própria. Conta um pouquinho dessa estratégia. As pessoas que vão participar de um leilão, pelo menos eu lhe garanto isso, de que quando a gente sai de casa, a gente avalia os imóveis. No meu caso, minha especialidade é imóveis, se tratando de hoje, dos leilões de hoje. Mas depois eu conto nessa parte de leilões da Receita Federal, como também nos leilões de portos e aeroportos do Brasil, que é um leilão mais complexo, complicado, e depois a gente volta a falar sobre isso. Mas, voltando aos leilões da Justiça em imóveis, a gente sempre sai de casa com um roteiro. Menor preço e maior preço. E passou do maior preço, aí expressa a vaidade, e aí não sabe o que vai acontecer. Deixa eu aproveitar e perguntar. Já aconteceu de o senhor sair de casa com essa estratégia, menor preço e maior preço, e chegou ali ao maior preço estabelecido, né, na sua estratégia, e o senhor seguir? Ou isso acontece com frequência? Mas eu vou contar um caso interessante. Eu tive um leilão, esse leilão se deu na cidade de Guarabira, e o meu filho gosta muito de tocar teclado, né? Olha, temos um tecladinho. Tecladinho. É o Isaac dos teclados. E o teclado ainda hoje tem. Isso é coisa de 20 anos atrás, mais ou menos uns 15, uns 18, 20 anos. E me fizeram uma pergunta no microfone aqui como eu estou, e perguntando, diz, olha, você vai para comprar o quê? Porque o pessoal está comentando que os leilões que você está e ninguém tem... Ninguém compra. Então a fama, na verdade, está se espalhando por toda a Paraíba. Inclusive ainda tem esse teclado lá, tá com as teclas todas amareladas. Vou até mandar uma notificação para o iPhone e para tombar, porque tem valor emocional, né? Eu acompanhei desde meus 10, 12 anos essa trajetória do meu pai, né? Olha, que inspiração. Na época das vacas magras, quando a gente andava na Receita Federal, viajamos por a Paraíba em peso, né? Acho que dos 223 municípios da Paraíba, nós andamos pelo menos uns 40 ou 50, né, pai? Mais ou menos aí. Pirituba, Por tanta Sapé, tudo. Então, assim, foi uma época muito, até de aprendizado moral para minha vida, né? Se eu dissesse que, da mesma forma que os discípulos teve Jesus como referência, né? Eu diria que meu pai seria uma espécie de Messias para minha vida aqui terrena. Que lindo! Olha, eu vou até me emocionar aqui. Não estava no script essa homenagem aqui, hein, seu Isaac? Que bonito. Pois é. Então, voltando aí, e usando da palavra, disse, olha, gente, aqui é o seguinte, só tem uma coisa que vocês têm que respeitar. É o teclado que tem aí, que esse é meu filho, não existe preço que ninguém compre, porque é meu já. E olha que Você já deu o recado. deu recado. Só que esse recado me custou caro. Porque aí gerou a competitividade das pessoas. Era melhor ter ficado quietinho. Com certeza, existiam as pessoas vaidosas, né? Porque, assim, nos leilões que a gente participa, tem uns 3 que ele toma como, digamos assim, como modelo, parâmetro a gente, né? Aí ele chega e diz, olha, algum lote que você participar aí eu também vou, porque eu sei que você vale mais de 100%. Olha só. Então isso me custou caro, me custou 2 vezes o valor. Menino, pagou o dobro no teclado. Pagou o dobro no teclado. Mas fiquei feliz. Aí ele disse, mas por que você pagou caro? Eu disse, olha, porque se uma namorada pretende noivar e casar, então tem que ficar em casa. Olha só, que legal, né? E aí eu queria que, depois de passar dessa jornada aí, o senhor hoje tem focado mais em imóveis de leilão, imóveis, né, no mercado imobiliário. E eu queria que o senhor contasse aqui para a gente, que a gente é um dos nossos assuntos preferidos quando a gente fala do mercado imobiliário e o que o leilão dá acesso, né, para os investidores. E até para aquelas pessoas que querem, de repente, comprar a primeira moradia, queria que o senhor contasse um caso emblemático, um caso em que o senhor comprou o imóvel por uma pechincha, valendo muito mais ou revendendo muito mais. Conta aí pra gente. Talvez eu vá engolir alguma pergunta sua, mas eu vou antecipar para poder fazer uma conjuntura em cima da sua pergunta. Maravilha. Primeiro, para se comprar em leilão, não precisa de dinheiro, precisa ter coragem. É o primeiro passo.
Gente, olha, você faz né, esse registro. O principal ativo para você comprar em leilão é a coragem, dinheiro fica em segundo plano. Exatamente. Vou contar um caso bem interessante. Primeiro leilão que eu tive aqui na Receita Federal, na Fazenda Nacional, são execuções fiscais de várias naturezas. Então, foi 5 imóveis para leilão, no centro da cidade. Um na General Osório, 2, outro na Duque de Caxias, mais outro ali ao lado do Shopping Terceirão, são 2, e outro na 13 de Maio. Claro que eu sei até os endereços que eu não esqueço, né? Eu fui ali sem dinheiro nenhum para comprar esses lotes. Então, eu comprei os 5 imóveis tudo sem dinheiro. Comprou 5 imóveis. 5, né? 5 imóveis. Comprei esses 5 imóveis, era parcelado em 60 vezes, né? Sem entrada. Sem entrada. Minha nossa. Sem entrada, em 60 vezes, né? Existia uma entrada mínima, que é 5% do leiloeiro, e mais uma coisa mínima que existia de 10% na época, né? Então, esses imóveis eles estavam todos alugados. Prédio 13 de Maio, comprado por 19 mil, em 60 parcelas de 436. Alugado por R$ 1.400. Minha. Resultados, eu ganhei o imóvel mais 3 salários mínimos na época, né? Todo mês estava ali os 3 salários mínimos além do imóvel. Prédio 48, onde existia o Condor, que seria Foto Condor, como também o Cabeleireiro, que é um dos mais antigos da Paraíba, que fica ali ao lado do Shopping Terceirão. Prédio 48, Miguel Couto. Da mesma forma, comprado também por R$ 42 mil e dividido em 60 vezes, aproximadamente de R$ 580, alugado por R$ 1.600. E esses imóveis, eles valiam quanto? Qual o valor de mercado deles? Esses imóveis valem no mercado porque, na justiça, quem são os avaliadores são os oficiais. Oficial de Justiça. E o oficial de justiça não sabe avaliar. Na realidade, eu estou aqui com a presença da minha querida Daniele e de Nilson, seu esposo. São também colegas de trabalho. Eu sou também corretor de imóveis. Ah, é? Olha que coisa boa. E sou perito avaliador. Pronto, é a autoridade que sabe dizer o preço dos imóveis. A autoridade que sabe dizer o preço é o proprietário do imóvel, né? Nós temos ali um percentual, uma parte que a gente pode avaliar, mas nunca certo a avaliação, né? Porque a avaliação, só quem sabe avaliar um imóvel é o proprietário do imóvel. E finalizando sua pergunta, o imóvel que 19 mil, na época valeria R$ 500 mil. Nossa! E esse outro imóvel 48, que de 42 mil valeria R$ 700 mil, né? Que, infelizmente, o nosso centro da cidade ele está em decadência, mas há 5 anos atrás ele valia mais do que hoje. Olha. Mas ainda se segura. E ainda esses estão alugados? Estão alugados. Maravilha. Hoje a sua... desculpa, amor. Eu queria só, se me permitir, seu Isaac, você falou de coragem, mas eu percebo que o senhor também tem visão de futuro, porque associada à coragem, que mesmo sem dinheiro ali para o imóvel, o senhor tinha o conhecimento, mas também tinha visão de futuro, de que seguindo a sua estratégia, olhando adiante, olhando à frente, você realizaria o lucro e acredito que o senhor não tenha revendido. Os imóveis continuam sob suas propriedades hoje alugados aí, né? Aproximadamente 95% dos imóveis ele segue, né? Isso é como aquela palavra da Bíblia, né? Você tem 99 ovelhas na mão, mas uma está perdida, você corre atrás. Sim. E você esquece das 99 porque quem está pedindo socorro é aquela outra. Então, o leilão se dá mais ou menos dessa forma. Você esquece o que você parte para mais um. E isso não é egoísmo, isso é comércio. Legal. Uma curiosidade, viu, seu Isaac? Hoje, a sua estratégia de investimento é arrematar imóveis para serem revendidos ou arrematar imóvel para alugar e fazer uma renda passiva? O que o senhor prefere? Ou o senhor faz as duas coisas? Fazendo as duas coisas. Uma vez o imóvel arrematado, ele é verificado como é que está a situação dele para poder fazer uma reforma se haver necessidade. E aí jogamos 2 placas ao mesmo tempo. Vende-se e aluga. Caiu na rede. Olha só.
De toda forma vai dar lucro, né? Isso É uma boa dica, é uma boa dica, né? Então, a placa não é só vende, nem só aluga-se, né? A estratégia de colocar ambas as placas é para atrair públicos de interessados diferentes, seria isso. É o cliente que vem comprar ou que vem alugar para a gente ter o mesmo peso. Seu Isaac, eu tenho uma curiosidade. O senhor falou para a gente que já arremata há 29 anos. O senhor já parou para contar quantos imóveis o senhor já arrematou aí nessas 3 décadas? Aproximadamente seus 230 imóveis. 230 imóveis. É uma inspiração. Olha, bom fazer. Olha, vamos colocar uma meta alta assim, vida. Olha que legal. Nos ensinando sobre Exatamente. Olha só. E lá em casa, viu, seu Isaac? Eu sou mais arrojada, eu gosto de ir para cima. O Lucas, ele é o racional, ele faz as contas. Eu sou tipo o senhor, assim, mais emoção. Então, por mim, a gente já estava arrematando aí uns 10 imóveis para a gente por ano. Só que quando eu chego com essa conversa, ele dá um pulo, que ele quem administra as finanças, então ele já fica preocupado com a logística, né? Conta aí até para ajudar lá em casa, né, para me dar uma força. Como é que o senhor faz para gerir esses imóveis? O senhor faz isso pessoalmente? O senhor tem uma empresa que faz? O senhor contratou alguém? Como é que o senhor administra todos esses imóveis? Esses imóveis é administrado por mim mesmo. Por mim, com o apoio do meu filho, minha filha, esposa, mas tudo em família. Em família mesmo. Eu diria que é a empresa que trabalha nessa parte aí de imóveis que tem mais funcionário é a minha, que sou eu mesmo. Olha só, gente, que história interessante. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, já envolvendo aqui Isaac Filho, essa tua proximidade, Isaac Filho, com todo esse conhecimento do seu pai, como é que foi natural, foi um hobby, foi algo que te atraiu, ou no começo assim você viu mais como algo um pouco assim mais burocrático, algo que não era para ti? Conta como é que foi essa tua aproximação nesse gerenciamento de tantos imóveis assim com o teu pai? No momento que você fez essa pergunta, veio um flashback, assim, da minha vida, né, intelectual, de estudos. Então, assim, meu pai foi um grande mentor e é um grande mentor na questão até mesmo de eu poder desempenhar a advocacia hoje. Porque desde quando eu tenho meus 12, 13 anos, eu sempre fui fissurado em matemática. Cálculo, eu me via engenheiro elétrico. Tanto é que eu passei para engenharia elétrica em 2007, né? E meu pai disse assim para mim, meu filho, tente por um lado que você não está assim habituado. Meu pai me incentivou a entrar no curso de Direito. Eu sempre gostei de matemática, né, das áreas exatas, né? Tanto é que eu passei em Engenharia Elétrica no antigo Cefet, que hoje é o IFPB. Meu pai me incentivou a adentrar no curso de Direito e eu tomei. A priori, fiquei um pouco assim, né? Será que vai ser uma aventura ou se não vai? Mas eu acabei que, graças a Deus, eu entrei em 2008 na Unip, passei, ainda fiz vestibular com 3 meses, me preparando para um antigo PSS e consegui lograr isso na Federal. Por incrível que pareça, com a posição que eu tenho da minha idade, 33 anos. Então, Olha que aí tá coincidência. difícil, né? Então, assim, quando a gente sente que todo o nosso futuro, por mais que a gente se questione aqui e acolá, a gente sabe que Deus tem sido a provisão em toda a nossa família. Nossa família, nos altos e nos baixos, a gente pode se dizer que nós somos vitoriosos, né, pai? Isso mesmo. Né? Porque você tem que ter noção de direito notarial e registral e você tem que ter noção também da parte de registro público de empresas mercantis, né? Especificamente na área do direito imobiliário. Nós precisamos ter noção aí também da questão das formas de alienação de imóvel, né? Que tem a adjudicação, e é quando... Já estou pegando já a parte processualística, né? Aqui. A adjudicação é quando o credor ele quer o bem para si, sem colocar em alienação em asta pública, como geralmente ocorre nas arrematações, né? Então, eu estou a cada dia que se passa aprimorando os conhecimentos do meu pai, até para ele poder cada vez mais ser esse meu mentor, esse meu alicerce intelectual. Amém. É uma curiosidade, assim, bonito, né, o teu testemunho, e é importante a gente sempre exaltar o nome de Deus naquilo que a gente faz, principalmente em âmbito familiar, porque isso serve também de honra a Deus, de testemunho, e isso edifica, isso cativa as pessoas, né? Isso faz com que quem nos escuta
também enxergue propósito, né? Finalidade espiritual para aquilo que a gente está aqui na Terra. E aí, pegando o teu gancho, Isaac Filho, sobre a valorização do seu pai, a minha pergunta agora é a seguinte: falamos de coragem, né? Você deu agora uma ótima fala sobre a importância do conhecimento dos estudos, mas eu queria saber se, mesmo com coragem, mesmo com conhecimento, se em algum momento ainda dá frio na barriga, se ainda dá assim um tremelique diante de uma oportunidade, diante de um imóvel que vai para um leilão, ou se essa estrada longa que vocês têm já essa estrada já deixou vocês assim bem vacinados, bem tranquilos. Não, vamos mesmo com coragem. A coragem assim já está estampada, ou ainda há alguma situação em leilão ou algum tipo de imóvel que ainda dá um friozinho na barriga? Comigo? Fique à vontade, pode ver. Olha, isso é como um piloto de avião. O piloto entra no avião, ele sempre tem um receio aquele voo que ele está fazendo. Mesma coisa é o arrematante. Rematante, ele também tem sentimento, então o frio, isso é normal, né? Tem um momento que dá um frio mais do que outro, dependendo do que está pela frente. Então é para normalizar o frio na barriga, porque ele sempre vai estar presente. E eu digo que ele muitas vezes é nosso aliado, né, seu Isaac? Porque o frio na barriga, ele faz a gente a se preparar, a ter cautela, e ele só não pode nos paralisar. Muito legal. Agora, eu queria saber uma coisa, e aí, né, fica para os dois. Hoje aí, né, o senhor já arrematou mais de 200 imóveis. Então, aqui a gente está diante, gente, de uma pessoa muito próspera financeiramente. Autoridade no Sua assunto. autoridade no assunto. Então, é uma pessoa que, com o leilão de imóveis, construiu aí um império de patrimônio com imóveis de leilão, comprando aí sempre com um preço menor e depois tendo aí acesso a um patrimônio que vale muito mais do que foi comprado. Mas eu quero saber, seu Isaac, se essa esse know-how, ele veio acompanhado já de uma preparação familiar, ou seja, o senhor nasceu em berço de ouro, o senhor estava já ali numa ambiência, que a gente diz que a ambiência ela é muito forte, né? O senhor estava numa ambiência que levou o senhor a isso, ou não? O senhor, quando começou, não tinha posses e foi na raça, na coragem, e hoje construiu esse patrimônio. Conta um pouquinho para a gente da sua jornada. Na verdade, eu renunciei, isso foi ao contrário. Eu tinha berço de ouro e deixei Isso, para trás. Conta pra gente. conta. Em cidade pequena, né? Inclusive, eu morava em Sousa, eu tive que morar numa cidade chamada Nazarezinho. E isso porque forçado, não que a gente quisesse morar em Nazarezinho. Meu pai se tornou prefeito da cidade Olha, e com isso a gente teve que morar por causa da legislação eleitoral que exigia isso. E aí eu tive que renunciar ao meu sertãozinho para chegar até a capital e até esses outros setores onde feitos os leilões, né? o senhor tinha qual idade? Eu comecei os leilões com 18 anos de idade. 18 anos de idade. Eu tinha Começamos velho já, então, né, vida? 18 anos de idade, fui leilão mais simples, mas eu diria que oficialmente mesmo foi aproximadamente com 27 anos de idade. Então, ou seja, o senhor tinha uma vida confortável, tinha lá o pai era a maior autoridade da cidade, porque foi prefeito. Então, o senhor renunciou a essa vida confortável para vir para a capital, João Pessoa, tocar a sua vida. Eu me casei, depois com isso aí eu tive a responsabilidade. Eu já era empresário, eu tinha a minha empresa, né? E o que me motivou aos leilões da Receita Federal é porque eu tinha magazine e tudo que se leiloava era Era interessante para o senhor revender. uma das coisas interessantes, porque cada leilão existe uma modalidade. Os leilões da Receita Federal, você está vendo os produtos, mas os leilões presos em portos e aeroportos do Brasil, você tem que ter um crachá para você acessar. Não é qualquer pessoa que tem acesso. Claro que mudou hoje, você já consegue ser isso aí, porque tudo é online. Estou mencionando aqui, minha história, eu fui muito, muito procurado pelos órgãos de imprensa, televisionado, falado, escrito, para dar detalhes sobre essa arrematação, porque houve uma influência muito grande. Olha, E eu tenho fugido muito. foi um caso polêmico, então, lá no estado. Na realidade, eu também não gosto muito de me expor dentro de comunicação, dentro de entrevista. Eu estou aqui por causa de Daniele, que é um convite E o senhor que eu fala não muito. poderia deixar de aceitar.
Olha só. É minha história, eu já tive algumas vezes em televisão e teve uma história nossa, que foi a última que eu fui entrevistado pelo TST, que existe um projeto Arrematar. E nesse projeto Arrematar, a imprensa foi bater na minha casa para dar uma olhada na minha casa, né? E segundo a imprensa, mostrando o que é que tem lá na minha casa, quadro de leilão, algumas coisas de cozinha de leilão, de pessoal mesmo, meu escritório, a maior parte é tudo de leilão. Beleza, Deus. E a sua casa, a que a senhor mora, é de leilão, obviamente. Essa não é de leilão, mas a casa não é de leilão. Mas com certeza comprou com dinheiro de leilão. Sim, com certeza, né? Então, o que que acontece? Nessa entrevista que foi dado, né? Essa entrevista foi uma entrevista muito inspiradora, foi uma coisa bem interessante. Você olhava peça de helicóptero, olhava patinete do gelo, que não tem nada a ver com João Pessoa, eu tenho na minha casa também, coisas dessa natureza. Então, isso foi um blá 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 muito grande a nível de Brasil e foi inspiração para o Juiz Brasil, saiu no Juiz Brasil, no TST, foi a entrevista do ano. Legal, eu já quero assistir essa entrevista. Inspiração, né? Mas tem muitas coisas interessantes também que a gente poderia mencionar. Legal. Espero não estar falando demais. Não. Ah, tá muito gostoso. Em leilões existe aquelas pessoas que não precisam do produto, mas que é o produto a todo custo, de repente, para poder mídia, atrás de mídia, os vaidosos, né? Por exemplo, voltamos a falar que isso aqui, uns documentos que eu tenho em mãos, isso aqui é a história de um clube daqui de João Pessoa, né? E o Auto Sport. Foi toda a história deles, foi penhorada, todos os títulos, as faixas, todos os troféus, tudo do Auto Sport penhorado. E na realidade eu comprei toda essa história porque existia 4 pessoas de um time lá de Recife, né, do Santa Cruz, que estava comprando para poder levar e humilhar Paraíba. Gente, então foi questão de honra. Sim, questão de honra meu e ao mesmo tempo manter contato, pedir para o Autosport fazer uns documentos, dizendo que eu ia fazendo uma doação para ele, mas em todo momento que tudo do Autosport estiver lá, ainda continua em meu nome, porque para não passar para o nome deles, para não evitar uma situação dessa novamente, de alguém ir lá penhorar e de repente haver a mesma situação. Ou seja, o senhor arrematou um estádio de futebol, foi isso? Não, eu arrematei toda a estrutura de história deles, de taças, de faixas. O acervo. O acervo total, né? O legado. E com isso foi de muita repercussão, porque passou na Globo, passou na Globo através daquele da pessoa que comanda, o repórter comanda o Auto Sport, né? O Auto Sport, o Globo Esporte. Então, foi bastante legal. Ele fez uma matéria dizendo, o nobre, tal, nobre como é o nome, nobre pela atitude. Legal. E aqui eu tenho vários de pessoas, cada um postando suas opiniões sobre isso, né? Olha só. Há muitas coisas que também a gente faz, que também a gente não pode olhar somente para a gente. Não, com A certeza. estender o braço e salvar uma certa história, né? Que bonito. Gostei desse seu comentário, Isaac, né, de estender o braço, de salvar a história. Eu vejo que esse movimento e todo o conhecimento e bagagem, experiência que o senhor adquiriu, mostra assim, a nobreza e a finalidade daquilo que o senhor se propõe a fazer, né? E um exemplo muito legal de que foi uma arrematação que não foi diretamente voltada para o senhor, para a família, mas para resgatar e preservar a cultura, né, de um clube, de um grupo de pessoas que estavam ali à mercê. Eu acho que essa mensagem é muito bacana, porque a arrematação, e falando aqui, voltando para a parte de imóveis em leilão, eu acredito que ela tem o poder de transformar vidas, né? A pessoa está num momento de vida, numa condição, e que a arrematação ela pode fazer com que ela suba em um nível que possa fazer com que ela mude a sua realidade e a realidade da sua família, né? E tornando isso um estilo de vida, fazendo com que isso, né, siga no tempo, tal como estamos ouvindo aqui, né? Isso faz com que as pessoas sejam convidadas a enxergar como elas podem ser, melhor dizendo, como elas podem dar frutos para outras pessoas. Então, muito bacana, assim, ouvir que a história de arrematação de vocês, ela não se limita apenas à pessoa do seu Isaac, à pessoa do Isaac Filho, à família, né? Mas ela
ela reverbera, ela repercute em outras áreas e o mais legal, né, o legado fica, né? As pessoas elas ficam marcadas por terem sido alcançadas por essa solidariedade. Aproveitando o engancho do seu posicionamento, meu caro anfitrião, é o seguinte: eu vejo a arrematação como uma maneira mais democrática de empreendedorismo. Por quê? Porque você pode ter lá num lote de leilão, de repente, 100 fraldas para arrematar. E aí você revender aquilo, como também você pode ter um Porsche, uma Ferrari. Então, assim, vai depender da sua estratégia para alocar aquele tipo de recurso que você tem em mãos para daí construir o seu patrimônio, né? De uma maneira ética. Legal. E eu acho que isso é bacana, né? Porque tem bens de todo preço, não é isso, seu Isaac? Ou seja, e você, além de poder começar sem dinheiro, já que tem alguns casos que, né, o seu Isaac mesmo falou aqui que é possível o parcelamento, você pode começar com bens mais baratos, não precisa ir comprar um imóvel de 500 mil, você pode comprar um de 10, de 20, que a gente já viu que tem, né? Então, até a pergunta que eu devolvo para vocês é: qual o imóvel mais barato que o senhor já comprou para a época e qual o mais caro em leilão? Olha, o imóvel mais barato que eu comprei foi um apartamento mobiliado em Jacumã. Amo o Litoral Sul, gente, é lindo. Eu vou dar 2 exemplos lá. Ultimamente nós compramos 42 imóveis lá em Jacumã, e desses imóveis ele foi comprado pelo valor de R$ 4.000 cada. Cada um, É, R$ 4.000. Será o quê? Terreno, casa, apartamento? terreno, todos terrenos. Fica colado com a chácara de Carapibus. Por trás da chácara de Carapibus, toda a quadra lá é nossa, comprada por 4.000. Faz tempo que o senhor comprou? Faz mais ou menos uns 4 anos. Olha só. 4 anos. E eles são vendidos hoje, o dobro de entrada é isso aí, chega a mais ou menos R$ 120.000. Eu já ia fazer uma proposta, eu compro 4, eu pago 8 agora. Não vai, não. Mas é interessante. Gostaria, se possível, voltar à pergunta que ele fez atrás, que é bem interessante. Na justiça, principalmente justiça do trabalho, onde tem a questão alimentar, cada juiz ele segue a sua maneira, né? Claro, tem autonomia para isso. Existe um juiz bem polêmico em Campina Grande, que hoje ele está em Cajazeiras. Eu não vou citar o nome dele, né? E o que acontece? Ele estava nesse leilão e nesse leilão ele jogou para esse leilão toda uma estrutura de colégio funcionando, de criança, né? E ali eram 12 salas de aula, com criança com mais de 400 alunos, e aí ele vendendo no leilão a estrutura, lousa, mesa, cadeira, equipamentos, tudo, fogão, geladeira, ar-condicionado, ventilador, tudo. E essa estrutura foi para leilão e o juiz estava também lá falando: olha, eu mando tirar amanhã, quem comprar eu mando tirar amanhã, faço o despejo amanhã. Aí beleza, com isso eu não deixei, eu arrematei. Só para deixar as crianças estudando. Sim, e o oficial me contactou: olha, vamos para lá receber. Eu digo: eu não quero conhecer a mulher que está lá. Você fala para ela, você tem autonomia. Geraldo, que era o oficial, ainda hoje é oficial do lado de Campina Grande, eu digo: você chegue lá e diga, foi um presente que Deus mandou para ela. E chegar, me arrepiei. Olha que Devolvendo tudo para ela. Devolvi. Isso aí é muito maravilhoso. é muito gratificante, né? Nos deixa em paz. Olha só, que bonito. Fiquei até sem palavras. É impressionante. Né? Inspirador. Ou seja, o leilão ele não só é lucrativo, ele não só dá lucro, como é uma excelente ferramenta para você fazer o bem, com o conhecimento que se tem e com pouco capital. Posso lhe garantir que o prazer é melhor do que comprar. Que legal, que legal. Literalmente, né, salvando vidas. Ou seja, a gente já falou aqui do legado do time de futebol, que ele foi lá e, né, presenteou o time. Do clube, do acervo. E do clube, exatamente, e dessa escola. Ou seja, investindo na cultura e na educação. Ou seja, o seu Isaac ele não é só um investidor, como ele é um grande apoiador do Estado da Paraíba, da população. E um grande instrumento de Deus também, né? Porque se as pessoas que foram alcançadas, né, por essa notícia, vamos imaginar aqui a responsável, a pessoa, então, proprietária da escola. Imagina as noites em claro dela, né? A angústia sabendo que a qualquer momento um despejo poderia acontecer, a preocupação dela com as crianças.
e esse movimento ter literalmente ali resgatado, né, ela e as crianças de um tamanho, não só constrangimento, né, mas assim, seria muito traumático. E assim, foi uma realidade literalmente transformada pela arrematação. Que Deixa eu ver. testemunho, seu Isaac. Beleza, mas aí teve. Conte, Eu continue. preciso Queremos. completar, porque Sim, por ficou favor. em aberto. Isso, pessoal. Eu vi, o senhor deu uma escapada, mudou de assunto. Qual seria o melhor e qual seria o mais caro, né? Vamos para o mais caro. Eu estou dentro de um leilão federal. E no leilão federal está o leiloeiro lá, que infelizmente não dá para a gente acompanhar todos os leilões. Eu trabalho com a esfera civil, criminal, federal em execuções fiscais, trabalhista, né? Além de outros leilões que também, às vezes, também são leilões particulares, como Sodré Santoro, Big Leilões, Central de Leilões, leilões de fora, são inúmeros leilões, né? Eu estou dentro de um leilão e está sendo vendido uma área, que é uma área vizinha a Esquicariol, uma área de 10 mil metros quadrados em Campina Grande, Distrito Industrial de Campina Grande, com um imenso galpão dentro, né? Qual o valor? 1.800.000. Dividido, segundo o leilão, podia-se comprar na época pela metade do preço, 50%. O leilão disse, que é bom, olha as fotos, isso no leilão, né? E eu no leilão não fui para comprar aquilo, né? E eu vi a estrutura e me senti que eu poderia ter comprado aquilo ali. E fiz a compra sem nem conhecer o local, sem nem ir lá. Preciso fazer uma investigação pela imagem. Mas Legal. a experiência que se tem. Já vai. Então, você começa a dar uma olhada em Campina Grande, João Pessoa, você vai vendo que você vai somando. Legal. Você está e os setores. A gente começa a conhecer os setores todinho. Então, foi uma compra que a gente fez à distância, que foi muito interessante essa compra, né? Porque a gente vendemos para uma empresa lá chamada Rally Motos e vendemos para ele, dobrando o preço, né? 100% de lucro. É aproximadamente isso, é questão de pouco tempo, questão de pouco tempo mesmo. E interessante, seu Isaac, né, para quem está nos acompanhando, essa revenda, ela faz o arrematante realizar o lucro, mas é benéfica também para quem compra. Sim. Essa é interessante, porque o imóvel ele acaba sendo revendido por um preço atrativo e faz com que quem compre tenha ali a finalidade, no caso a empresa, né, seria uma atividade mercantil, uma atividade empresarial, mas isso também é bacana, né? Além de movimentar a economia. Sim, e além do que, se possivelmente, né, o seu Isaac não tivesse arrematado para revender, essa empresa não teria acesso, porque muita gente tem medo de acessar o leilão e precisa que um corajoso vá lá, arremate e coloque à venda de novo. É verdade. Além disso aí, tem uma coisa que você perguntou, você falou, mas um dos pontos primordiais é a gente tentar baixar das prateleiras da Justiça Civil, Federal, Trabalhista, Criminal, o número de processos que são grandes. Legal. Nós fazemos esse tipo de atividade de a gente tirar um processo e aí eliminar e aí folgar a própria justiça. Você é um amigo da justiça, porque ajuda nas execuções, liquida, paga quem tem que pagar e todo mundo é feliz. Diria que é um parceiro bom, Olha só. é necessário. Que legal, né? A gente já está concluindo. Antes de o Lucas fazer. Quer fazer uma pergunta? Não. Eu queria que o senhor falasse, Isaac, para as pessoas que ainda não estão investindo no mundo dos leilões, mas que já estão ali paquerando com esse mercado, que já viram que é um mercado promissor e depois aqui discutir, ouvir, né, as histórias de vocês, com certeza. Aí deu essa coragem, né, esse impulsionamento, mas que ainda não começaram e que estão ainda com aquele frio na barriga. Queria que o senhor mandasse um recado para elas. Se é um mercado legal, o que o senhor diria? Leilão é uma coisa maravilhosa. Se não fosse, não estaria esse tempo todo, né? Porém, leilão, muita gente acha que leilão só é você chegar e comprar. Não é isso. Existem uns trâmites que a gente sempre faz para a questão mesmo de segurança, né, do comprador. Verificar em loco, verificar se possível se for da esfera federal, trabalhista ou criminal, e até dar uma olhada no processo para verificar se existe algum vício de nulidade processual, porque um dos maiores vícios que existe seria a citação, inclusive do esposo ou da esposa. Isso, infelizmente, se tem desfeito de vários leilões, que a justiça não é. A justiça, quem é, somos nós. A justiça comete lapsos, né? E nós é que erramos.
Então, tem que ter muito cuidado com isso, verificar o processo, dar uma olhada, verificar o que está se vendendo, se for terreno, tem invasão, coisa dessa natureza. E a gente é muito prudente quanto a essas questões. Ou seja, para entrar e se dar bem, ou você tem que conhecer muito bem o mercado, ou contratar uma assessoria que saiba, que dê essa segurança jurídica. Bom, gostei muito desse bate-papo, Vitor. Muito. Nossa, assim, um prazer estar aqui com vocês, seu Isaac Filho. Vocês gostariam de deixar alguma palavra final para quem está assistindo a gente, quem está acompanhando? Vale a pena, é um mercado promissor, vale a pena enfrentar o frio na barriga e seguir. As pessoas que estão assim acompanhando esse podcast, elas podem afirmar, não, isso é para mim, eu posso me enveredar por esse caminho, né, com conhecimento ou contratando uma assessoria, enfim, buscando aquilo que eu preciso saber no mínimo para seguir adiante. Isso pode transformar a minha vida. Assim como aconteceu com vocês, podem também acontecer com quem está acompanhando a gente? É muito interessante a sua pergunta aí. Na verdade, é muito interessante procurar alguma empresa que trabalhe no ramo de leilões, porque até antes não existiria essa possibilidade, não se fazia necessário antes. Mas com as modalidades presenciais, em extinção, e sendo a modalidade hoje toda online, há uma necessidade de procurar uma pessoa ou então algum setor que trabalhe exclusivamente com essa parte de assessoria em leilões. Eu diria para você que leilão é um excelente negócio, mas não é partir para cima sem ter ideia de para onde está indo. Tem que ter o caminho certo. Estratégia, né? Estratégia. Procurar um profissional da área para que possa lhe orientar melhor, tá? Porque antes existia, no início, há uns 20 anos atrás, era uma bolsa de leilões, existia ali na rua, no centro da cidade de João Pessoa. E essa bolsa de leilões, eles imaginavam que comprando em leilão era necessário ele só chegar lá e comprar e não dar o direito de ninguém participar do leilão, né? Fui participar uma vez de leilão, e aí no leilão que eu cheguei para participar e comprar, a juíza me chamou, disse, Isaac, juíza presidente da Central de Mandatos, que eu também não vou citar o nome dela aqui. Isaac, quem veio atrás de você foi fulano de tal, de Campina Grande, dizer que ele tem uma bolsa de leilão, então você não poderia participar dos leilões. Por quê? Porque na época ele comprava e o irmão dele de um lado, e o leiloeiro era o irmão dele também, e os leilões, ninguém tomava conhecimento dos leilões. Os leilões eram feitos à noite, então só uma mesa redonda, com o comprador já certo e batendo o martelo. Isso há 20 anos atrás. Isso, uns 20 anos atrás, aproximadamente. Coisa que... a democracia da informação. Então, existe um monopólio entre eles. Até então existia um pecado que cometia que parecia não ser crime, parecia que está tudo normal, né? A própria justiça, não sei se tomou conhecimento, coisa dessa natureza. O certo é que a juíza me chamou para conversar sobre isso e ela disse que achou um absurdo aquilo ali. Ela mesma deu a resposta para ele, nem precisou, ela só me comunicou, né? Achou que deveria me comunicar e eu me espantei com isso. Eu quero aqui agradecer que conta a história. Eu tenho certeza que a gente precisaria de pelo menos mais 3 horas aqui para a gente continuar conversando, porque um conteúdo muito rico e história de gente real, que fez na prática, que já viveu aí o mundo dos leilões e que vive de leilão, não é isso, seu Isaac? E é inspirador. Fiquei aqui com vontade de sair ali na hora do almoço já arrematar mais um, vida. Bora? Topa. Agora eu tô mais encorajado, né? Ouvindo aqui Isaac Filho, Isaac Pai, tô mais encorajado. Só mesmo agradecer a vinda de vocês aqui, autoridades no assunto, né? Não só pela bagagem, pela experiência, pelo conhecimento, mas assim, por tornar o assunto bem humano, né? E tornar acessível esse assunto também para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito legal, nosso agradecimento a vocês. Agradeço pela oportunidade aqui. E pelo que a gente viu aqui, isso tem cara de segundo tempo, não vai terminar. Não vai Show de bola. Então, eu fico aqui ao dispor de vocês, o que vocês pretenderem, estamos aqui à vontade. Estarei presente em outra oportunidade, se possível. Muito obrigada, viu, Isaac, pai, Isaac, filho. Gente, esse foi mais um episódio do Deu Lucro. Foi legal, né? Ficou com gostinho de quero mais. Se isso foi importante para vocês, se foi legal conhecer a história do seu Isaac, sua família, neste momento dá uma pausa, comenta, Carol, deu lucro, e encaminha para 5 pessoas.
familiares, parentes e amigos. Não manda para os inimigos, não. Deixa essas oportunidades só para quem você gosta, viu? Muito obrigada e até a próxima. Realmente.